Oi gente, tudo bem? Então hoje eu venho pra vocês com a primeira parte da Sexta Geek do mês de junho e vamos falar sobre filmes e séries e jogos de celular e podcasts e canais do YouTube. Dessa vez, nessa primeira parte da Sexta Geek, não tem nenhum livro, nenhum quadrinho, porque eu não terminei nenhum livro, nenhum quadrinho na primeira metade de junho, porque dessa vez eu tô lendo um livro um pouquinho maior. Eu comecei a ler A Verdade sobre o Caso de Harry Quebert. Eu não ouvi ninguém falando o nome desse livro, então eu não tenho certeza como que se pronuncia, mas é um livro maior, ele tem 600 páginas, ele é bem denso, tipo, as letras são menores, entre linhas é pequeno, mas ele é denso. Mesmo estando muito interessada na história, não consigo ler mais de 2 capítulos numa sentada, sabe? Então é um livro que eu tô demorando mais. E eu tô adiantada aqui no meu desafio de 12 livros, 12 quadrinhos pra esse ano, então tudo bem me atrasar um pouquinho. Esses que estão pra cá, ó, são os livros e quadrinhos que eu me programei pra ler esse ano, que ainda faltam. Comecei a participar de um clube de leitura. A Bel Rodrigues, que é uma booktuber aqui do YouTube, né? Você é booktuber do YouTube. Começou um clube de leitura que chama o Clube da Rainha. E vai ser um clube de leitura da Agatha Christie, que é a rainha do crime, por isso o Clube da Rainha. A Bel não está se chamando de rainha. A ideia é ler livros em conjunto, e aí eu não sei se o período vai ser um mês, ou se depende do tamanho do livro, mas a cada período a gente vai ler um livro da Agatha Christie. No final do período, ela vai postar um vídeo no YouTube falando sobre o livro escolhido, mas durante o processo ela vai fazendo posts no Instagram, que ela fez um Instagram separado pro clube, que chama o Clube da Rainha. O vídeo eu acho que vai no canal do YouTube dela mesmo, que é o Bel Rodrigues. E aí ela tem uma página no Discord, que é tipo um chat aberto pra todo mundo que quiser participar poder conversar com ela sobre o livro. E aí eu não curto muito essa parte de Discord, mas eu gostei da ideia de participar de um clube de leitura, ver os posts que ela vai fazer, enfim. Já comprei o livro desse mês, não sei como que isso vai se encaixar com o meu desafio, porque agora na quarentena eu tô lendo bem mais, mas geralmente eu não consigo ler mais do que um livro e um quadrinho por mês. Então eu não sei se quando as atividades da Vida Bem-vinda e do Centro de Reprodução do HC voltarem ao normal, se eu vou continuar participando, porque se eu vou conseguir ler um livro por mês, eu não quero que seja tipo sempre um da Agatha Christie, sabe? Mas enfim, nesse momento de quarentena vou tentar participar. Terminei Community, finalmente, última Sexta Geek que eu vou falar de Community, a não ser que eles lancem algo novo, mas duvido. Vi a 6ª temporada e eu tava muito com o pé atrás, assim, ela é diferente das outras, os episódios são um pouco mais longos, e aí por isso eu acho que eu não consegui assistir tantos na sequência. É pouca coisa. Os episódios normalmente tinham 20 a 21 minutos e eles passaram a ter 26 a 27. Mas dá pra sentir e um episódio cansa um pouco mais. Então eu não assisti tanto num binge. Esse eu vi mais 2 episódios por dia no máximo. E quando chegou no último episódio eu demorei muito pra assistir. A bem da verdade, eu só assisti o último episódio hoje porque eu ia gravar esse vídeo e eu já tinha escrito na minha lista Community 6ª temporada. E eu falei, ai, eu não vou deixar pra, tipo, falar de toda a 6ª temporada, menos o último episódio. E aí na outra metade da Sexta Geek eu falo do último episódio, sabe? Mas era aquela sensação de enquanto eu não assisti o último, eu ainda não terminei Community, sabe? E aí eu assisti o último e terminei e agora tipo, que tristeza. Foi um último episódio muito bom mesmo. Explorou muito bem os personagens, foi mais meta do que tudo que eles já tinham feito nessa série. Teve um momento meta até com o próprio criador e roteirista, sabe? Que é o final, a última cena de Community é um meta, tipo um monólogo do roteirista, que é muito legal, enfim. Mas eu gostei bastante, eu tava com medo do que ia ser essa última temporada. E esse último episódio é incrível, eles fizeram tudo dentro da série, quebrando a quarta parede, obviamente, mas sem... É difícil explicar como eles fazem isso, mas eles quebram muito a quarta parede sem sair da história, sabe? E aí eles conseguiram fazer uma autocrítica das 6 temporadas e da última temporada e do fato de outros personagens saírem e... enfim, essa série é muito especial. Recomendo muito Community pra quem não assistiu. E assim, se você chegar na 4ª temporada e der aquela travada, continua, porque a 5ª e a 6ª temporada valem a pena. Assisti um documentário, uma série documental da Netflix que chama Jeffrey Epstein, Poder e Perversão. Eu já conhecia a história desse cara, que eu já tinha ouvido um podcast sobre ele. Tem uma rede de podcasts que chama Wondery, e aí tem uma linha de podcasts deles que chama o Mysterious Mr. Epstein. Ele conta toda a história dele, toda a história da investigação por trás dele, das matérias jornalísticas, e tem depoimentos das vítimas. Então eu já conhecia a história, mas ver é uma coisa bem diferente. Então Jeffrey é um milionário bizarro, um milionário bizarro de Nova York, dessas pessoas que tem uma fortuna quase imensurável. O cara
tinha uma ilha, tinha uma cobertura em Nova York, tinha uma mansão em Palm Beach. Ninguém sabia direito como que ele ganhou toda essa grana, como ele era tão rico assim. Ele se relacionava com gente grande, tipo Donald Trump, Bill Clinton, vários atores famosos de Hollywood, o Prince Andrew, tipo o príncipe da Inglaterra, sabe? E ele foi acusado de pedofilia. Ele era um pedófilo, assim, tipo, tráfico sexual de menor, sabe? E ele foi preso por isso e foi acusado por isso muitas vezes ao longo de quase 20 anos e nada acontecia. Então, assim, é uma série pra você assistir se você tiver na pegada de passar uma raiva, sabe? É uma coisa bem famosa, assim, tipo, que aconteceu com ele depois e tal. Não vou falar pra não dar spoiler se você, enfim... Eu acho que não existe spoiler de documentário, tá? Mas você não ficar chateado. Mas, assim, assiste pra passar uma raiva. É difícil, mas eu acho que é uma coisa necessária da gente saber que esse tipo de coisa acontece. E as pessoas vão falando como se fosse, nossa, é um absurdo como isso aconteceu. Mas assim, tem a cara da coisa que não aconteceu só uma vez, que aconteceu muitas vezes e que está acontecendo nesse momento e que a gente só não sabe. A gente não sabe. Muitas pessoas sabem o que está acontecendo e não fazem nada sobre isso. E essa é a questão. Ele foi acusado muitas vezes por mais de 40 meninas desde 2002, 2006. E ele só foi preso em 2019. É um absurdo, assim. O FBI acobertou o cara. A polícia de Nova York, a polícia da Flórida acobertou o cara. Assim, se tá a fim de passar uma raiva, assiste, mas é um documentário muito bem feito. E ele dá muita voz pras vítimas, então é principalmente por isso que eu acho importante a gente ver, sabe? E se você se interessar pela história, dá uma olhadinha no podcast. O interessante do podcast é que eles fizeram, tipo, semanal por um período, mas desde então... Sempre que sai alguma coisa muito nova e muito bombástica, eles lançam um episódio extra pra ir atualizando a história. Então é um jeito interessante se você quer se manter atualizado sobre isso. Continuo assistindo Star Trek, a nova geração, Jornada nas Estrelas, a nova geração. E eu cheguei de novo num episódio que eu acho muito, muito bom e que eu vim recomendar pra vocês, mesmo que você não assista Jornada nas Estrelas. É um episódio da 5ª temporada. O episódio número 17 chama O Excluído. E nesse episódio a Enterprise tá em um planeta em que não existe gênero. Não existe masculino e feminino. Todo mundo é de um gênero neutro. Isso é uma coisa natural para as pessoas daquele planeta, ou pelo menos parece inicialmente. O Riker, que é um dos personagens principais, vai se relacionando, se aproximando cada vez mais de uma das alienígenas. E aí aqui eu coloco uma denominação de gênero porque... Conforme ela vai se relacionando com o Riker, ele vai percebendo que ela tem muita curiosidade sobre ser mulher. E aí, mais pra frente, ela revela pra ele que, na verdade, essa sociedade não é exatamente que ela não tem gênero, mas que eles evoluíram pra não ter gênero, mas... Algumas pessoas nascem com alguma orientação para algum gênero. Só que essa orientação é proibida. Então essa comunidade que se identifica como feminino ou masculino tem que se esconder no planeta. Porque isso é crime. E não só é crime, como eles têm um tratamento cerebral pra fazer a pessoa se converter para um gênero neutro. Esse episódio tem tudo que eu acho de mais incrível em ficção científica, principalmente quando a gente fala de Jornada nas Estrelas, que sempre traz essas discussões, são muito à frente do tempo da série, sabe? Na década de 60 eles estavam falando de racismo e relacionamento interracial. E aí nessa série dos anos 90, eles estão abordando identidade de gênero. Tipo, tem algumas temporadas pra trás que eles abordam orientação sexual também, um pouco de identidade de gênero, mas eu acho que nessa é mais forte isso. Eles conseguem colocar de uma maneira dentro da ficção científica que a população americana não vai ficar horrorizada de assistir, sabe? Tipo, a população americana dos anos 90, que se você colocasse isso de maneira mais aberta, podia ser censurado, talvez. Então, recomendo bastante, mesmo pra quem não assiste nada de Jornada nas Estrelas, você perde algumas coisas por não conhecer os personagens principais, mas você não perde o núcleo da mensagem, sabe? Eu acho bem legal. E se você gostar, de repente volta e assiste tudo. Assisti John Wick 3, e cara, que decepção que foi esse filme. Eu gostei tanto do John Wick 1 e 2, muito mais do 1, mas o 2 conseguiu manter, sabe? E aí isso gerou uma expectativa que foi totalmente quebrada. O roteiro não faz nenhum sentido, tipo, as cenas de luta continuam sendo muito boas, mas eu acho que o que fazia elas serem excepcionais antes era ter um motivo, sabe? A gente saber muito claramente a motivação do John Wick, que era claro no primeiro e no segundo. E no primeiro era tipo um cachorrinho morto, sabe? Não tem como ser mais apegado do que isso, assim. E aí, de repente, é uma sequência de cenas de luta que por muito tempo a gente não sabe o que ele quer.
Quando a gente descobre o que ele quer e ele consegue o que ele quer, na cena seguinte ele muda de ideia, eu não gostei nem um pouco. Assim, quando sair o 4, eu ainda vou assistir, provavelmente no cinema. Não foi pra mim dessa vez. Tomara que no próximo fique um pouco melhor. Apesar de que eu ouvi falar que no próximo o diretor não tava tão afim de fazer, e que assim, vai ter porque teve um cliffhanger e porque o estúdio pediu, mas que o diretor não tava tão afim de fazer um quarto filme, então eu tenho minhas dúvidas se vai ser um filme bom ou não. Eu conheci um joguinho novo de celular também, Another Lost Phone, tipo, outro celular perdido. E eu já indiquei um joguinho nesse estilo pra vocês uma outra vez, mas é um jogo que quando você abre ele fica como se fosse a tela de um celular. Tipo, você encontrou um celular na rua e aí você vai mexer nesse celular e vai descobrindo a história do que aconteceu. Então você vai vendo as mensagens, aí você vai tentar abrir um outro aplicativo tipo de trabalho, ele tá com senha, aí você vê qual é a dica da senha, aí você vai procurar lugares que tem essa dica e destravando outras coisas do celular, você vai formando a história na sua cabeça de quem que era essa pessoa, por que ela perdeu o celular, o que tá acontecendo. A outra vez que eu indiquei um joguinho desse era de terror. Então era uma pegada meio celular, meio possuído, e uns sustos, umas fotos meio estranhas. Esse não é de terror, é mais um drama, mas traz uma conscientização muito legal, que eu não vou falar sobre o que é, porque senão vai dar spoiler. Ele é R$7. Eu sou um pouquinho contra, não contra, mas eu não gosto muito de pagar coisa no celular, principalmente quando tem tantas outras opções grátis. Mas o Rodrigo jogou primeiro e falou, não, vale a pena, pensa que você tá apoiando esses desenvolvedores. E realmente são desenvolvedores independentes que fizeram um jogo muito legal. Assim, se não vai te fazer muita falta, paga esses R$7, que vale a pena. É um jogo bem legal e a galera merece essa grana, assim. Conheci 2 podcasts novos. O primeiro chama Musicalsplaining e é da Lindsay Ellis, aquela youtuber que eu falei pra vocês 1000 vezes nos últimos Sextas Geeks. Esse podcast dela é sobre musicais e assim, eu gosto muito de musical, pra mim é interessante, eu gosto muito dela. Se você não gosta muito de musical, também pode ser interessante pra você, porque ela faz esse podcast com um amigo dela que odeia musicais. Ele assistiu Cats quando ele era criança, ele odiou, ele conta isso no primeiro episódio. Depois ele nunca mais assistiu musicais e quando ele assiste alguma coisa ele odeia, ele para de assistir. E a Lindsay Ellis adora musicais, do tipo, ela assistiu Fantasma da Ópera 5 vezes na Broadway. E aí são essas duas pessoas muito diferentes falando sobre musicais e ficou muito legal. É muito interessante porque eles trazem todo o contexto histórico de quando a peça foi feita, toda a história da peça. Você não precisa ter assistido cada peça pra entender o que eles estão falando. Você tem uma pessoa, tipo, defendendo, mas a Lindsay, ela defende com crítica, assim, sabe? E o outro cara que, assim, as pessoas estão cantando sem motivos. Então fica muito engraçado e conforme você vai ouvindo os episódios, você vai conhecendo mais os dois. E aí aquela coisa de podcast passa a ser não só a informação, mas as piadas internas nas características das pessoas que fazem o programa, sabe? E o segundo podcast é um que eu comecei há pouco tempo. Eu acho que eu vi uns 3 episódios só, que é o Medo e Delírio em Brasília. Eu gosto muito de ouvir o Café com o Jornal no Spotify, que é um podcast da Folha, em que eles meio que escolhem uma notícia daquela semana e exploram a fundo, e daí no final eles jogam o que mais você tem que saber hoje e jogam as outras notícias de maneira superficial. Esse podcast foca mais no que aconteceu no dia anterior mesmo, em Brasília, focando naqueles pronunciamentos do presidente. E eles fazem com uma edição bem engraçada, mas um engraçado escrachado. Me lembra o Partoba, pra quem tá na internet há muito tempo, que nem eu, sabe? Mas quebrando notícias muito pesadas e ruins, sabe? Então, enfim, fica uma coisa interessante, é um jeito de se informar. Eu ainda não sei se é um podcast que eu vou querer continuar ouvindo. Eu ouvi, que nem eu falei, os 2 episódios, vou continuar assinando essa semana, vou ver essa semana e depois eu decido se eu sigo com ele ou não. E pra terminar, 2 canais no YouTube, totalmente trashes. Um chama T-Spill e o outro chama só Spill. Mas os 2 vêm da mesma expressão, que é tipo derramar o chá. Eu adoro esses bafafás de internet gringa, principalmente do YouTube de maquiagem, lifestyle, todas essas coisinhas, sabe? No começo eu de vez em quando entrava nesses sites, nesses canais pra ver o que tava rolando dos youtubers que eu conheço,
Mas ultimamente eu tenho gostado de assistir disso mesmo das pessoas que eu não conheço. E geralmente eles dão um contexto, então mesmo quem você não conhece diretamente, são histórias interessantes de ouvir. A grande história bizarra que tá rolando no momento em todos os canais é uma youtuber de lifestyle, de estilo de vida, que vloga a vida da família dela, que é ela, o marido e os 5 filhos, se eu não me engano. E aí é todo esse negócio tipo, ai, shakes saudáveis, dicas para criar seu filho com amor, sabe essas coisas assim? E aí ela adotou uma criança vietnamita ou tailandesa, se eu não me engano. E aí ela vlogou todo o processo de adoção, teve milhões de visualizações. Ela ficou com a criança 2 anos. E aí ela sabia que ela ia adotar uma criança com alguma condição de saúde. E aí ela adotou um menino com um cisto no cérebro. Tem cenas dos vlogs dela falando que o médico desaconselhou ela a adotar, porque ia ser uma criança difícil, ia dar trabalho. Mas ela insistiu e não sei o que, e ficava tipo se vangloriando de, na hora de fazer o checklist, ela marcar que ela aceitava praticamente todas as doenças. E aí depois de 2 anos ela teve um bebê, engravidou de novo e teve mais um bebê. E ela devolveu a criança que ela tinha adotado. E aí a internet está empolvorosa. E aí um dos canais, o Spill, tá fazendo uma série de, tipo, vídeos investigativos sobre qual foi o rolê dessa história. Porque ela tá colocando como se devolver tivesse sido o melhor pra criança. Porque a criança não estava bem na casa dela depois de 2 anos, sabe? E assim, aí agora eles estão voltando atrás nos vlogs que ela apagou, mas que a internet já, né, tá na internet pra sempre. Mostrando, tipo, como é que ela tratava a criança meio mal e meio diferente dos outros filhos dela. Enfim, todo um rolê, é muito casos de família, assim. Mas, tipo, um negócio bizarro e triste, sabe? Mas é muito curioso todo esse mundo de bafafás do YouTube. E aí eu tô acompanhando esses 2 canais igual uma tia velha. E é isso aí, gente. A gente era adolescente e se achava muito legal vendo as tias assistindo os canais de fofoca na Rede TV à tarde, falando, nossa, que porcaria. Eu já tô chegando na idade que eu tô fazendo a mesma coisa, mas na versão YouTube. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei pra mim. Não deixa de se inscrever no canal pra mais vídeos. A gente me siga nas redes sociais, Twitter e Instagram, tá tudo aqui embaixo. E se você gostou desta maquiagem, ela é fruto de um desafio que eu gravei. E o desafio vai demorar um pouquinho pra sair, porque no dia que eu estou gravando esse vídeo, que é 14 de junho, é tipo um momento que eu quero postá-lo, mas eu tenho no meu computador mais uns 3 ou 4 vídeos gravados que devem sair antes do tutorial dessa maquiagem. Então as coisas vão ficar meio loucas e fora de ordem, mas se inscrever no canal aqui, você não vai perder esse tutorial quando ele aparecer aqui. Então é isso, gente. Tchauzinho e até a próxima.